Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos para mais uma mensagem e reflexões do Vem e Segue-me. Eu espero que esses vídeos estejam ajudando o seu estudo pessoal e familiar durante a semana. Fique sempre à vontade para comentar os vídeos aqui no YouTube ou me mandar uma mensagem e me dizer se tem alguma coisa que você acha que eu poderia acrescentar nos vídeos ou alguma coisa que não ficou legal, tá? Pode falar. Eu adoro os comentários. Essa semana nós estamos estudando os capítulos de 8 a 11 do livro de Terceiro Nef, que foi uma leitura bem curtinha, mas muito importante. Na verdade, você pode até dizer que nós estamos estudando aqui no livro de Terceiro Nef, essa e nas próximas semanas que a gente vai ler também, que são os capítulos mais sagrados do livro de Mórmon. Por quê? Desde o começo do livro, né, todos os profetas eles têm profetizado sobre Jesus Cristo e sobre o momento que ele viria ao mundo e se mostraria ao povo. E é exatamente o que está acontecendo nesses capítulos que a gente está estudando agora. Então, muito do que se passou até agora no livro de Mórmon foi preparação para essa passagem que a gente vai ler, né? Então, como que a gente parou semana passada? Nós terminamos o estudo como é que estava o povo. A maior parte do povo eles tinham se dividido em tribos, né, em famílias e amigos ali e tal, e cada tribo tinha o seu próprio chefe e fazia as suas próprias leis. A única coisa que essas tribos tinham em comum era um inimigo comum que eles tinham, né, que era aquele grupo que fazia combinações secretas. Eles tinham chamado Jacó para ser o seu líder, né, e inclusive era o grupo que tinha matado o juiz supremo, né, que era Laconeu, o filho, e tinham derrubado o governo. Então, como tinha muita gente contra eles, esse grupo que fazia as combinações secretas, eles fugiram para a Terra do Norte. Então, todas aquelas pessoas que ficaram lá, né, elas estavam divididas em tribos e poucas delas, na verdade, eram convertidas verdadeiramente ao Evangelho e tinham se arrependido. Então, a maioria daquelas pessoas ainda eram incrédulas, né? Então, a gente chegou aqui no capítulo 8 do livro de Terceiro Nef. E nesse período, lá no Velho Mundo, em Jerusalém, era o período onde Cristo estava sendo crucificado e morto pelos judeus. Então, as pessoas aqui nas Américas, elas estavam começando a se perguntar já sobre aqueles sinais que Samuel tinha profetizado sobre a morte de Cristo, né, há anos atrás, 33, 34 anos atrás. Já que todos os sinais do nascimento de Cristo que Samuel tinha profetizado tinham cumprido, eles estavam meio espertos ali. Tá? Então vamos ler alguns versículos aqui que fala sobre os desastres naturais e a destruição que aconteceram na terra quando Cristo foi morto. Tá? A gente vai começar lá no versículo 5 do capítulo 8 e vamos ler ali por alguns versículos. Tá? Vamos lá. E aconteceu que no 34º ano, no primeiro mês, levantou-se uma grande tormenta, como nunca antes havia sido vista em toda a terra. E houve também uma grande e terrível tempestade, e houve terríveis trovões que sacudiram toda a terra como se ela fosse rachar-se ao meio. E houve relâmpagos tão resplandecentes como nunca vistos em toda a terra. E a cidade de Zaraela incendiou-se, e a cidade de Moroni submergiu nas profundezas do mar, e seus habitantes afogaram-se. E a terra cobriu a cidade de Morônia, de modo que em lugar da cidade apareceu uma grande montanha. Agora o 12. Mas eis que houve uma destruição muito maior e mais terrível na terra do norte, pois eis que toda a face da terra foi mudada por causa da tempestade e dos furacões e dos trovões e relâmpagos e dos violentos tremores de toda a terra. Agora o 14. E muitas cidades grandes e importantes foram tragadas, e muitas se incendiaram, e muitas foram sacudidas, até que seus edifícios ruíram, e seus habitantes foram mortos, e os lugares ficaram devastados. Olha também o 17 e o 18. E assim
a face de toda a terra ficou desfigurada, em virtude das tempestades e trovões, e relâmpagos e tremores de terra. E eis que as rochas se fenderam ao meio, elas foram despedaçadas em toda a face da terra, de tal forma que foram encontradas em fragmentos, e rachadas e partidas em toda a face da terra. O que se passou por aqui não foram somente tempestades, né, tempestade de raio, chuvas mais fortes ou terremotos que a gente ouve falar acontecendo hoje em dia, né, no mundo aí afora. Mas foram todos os tipos de desastres naturais que a gente conhece juntos, e uma magnitude que nunca tinha sido visto antes naquela terra. Eu li inclusive os documentos de alguns pesquisadores da BYU que dizem que muito provavelmente algumas dessas coisas foram causadas por vulcões em erupção. Nós não conseguimos entender, né, a magnitude do que aconteceu, né, mas no versículo 19 aqui, ele fala que esses desastres aconteceram por cerca de 3 horas. Mas muitas pessoas que estavam ali presentes falaram que pareceu que durou muito mais do que 3 horas. Né? Mas depois dessas 3 horas de destruição, como é que ficou, né, a terra, o clima ali? Vamos ler lá nos versículos 20 até o 23. E aconteceu que houve trevas espessas sobre toda a terra, de modo que todos os habitantes que não haviam caído podiam sentir o vapor da escuridão. E por causa da escuridão não podia haver luz, nem velas, nem tochas, nem conseguiram fazer fogo com sua lenha fina e extremamente seca, de modo que luz nenhuma foi possível haver. E não se havia luz alguma, nem fogo, nem lampejo, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, tal densidade dos vapores de escuridão que estavam sobre a face da terra. E aconteceu que essas trevas duraram pelo espaço de 3 dias. Então, depois de toda aquela destruição, eles ficaram 3 dias na escuridão total. E não era só uma falta de luz natural, do sol, das estrelas, da lua. Eles também sentiam aquele ar carregado de vapor. Muito provavelmente poderia ter vindo também das erupções dos vulcões que eu tinha falado, né, que gera muita fumaça e vários tipos de gases, até gases tóxicos, na verdade. Né? Eles não conseguiam nem acender qualquer tipo de fogo por causa dessa densa fumaça que estava ali. Né? Vela, fogueira, não conseguia acender. Devia estar bem difícil, inclusive, de respirar num ambiente como esse aí. Então, o Deus do universo, nosso Pai Celestial, estava mostrando para o povo e mostrando para nós também, através da leitura do livro de Mórmon, né, que todas as riquezas e bens materiais que nós possuímos são muito frágeis e podem ser destruídas assim, ó, de uma hora para outra, não é verdade? Ele deixa bem claro também para todo mundo como que o mundo seria sem a luz e a paz que vem através de seu Filho unigênito, né? E o plano eterno que ele tem para a gente. Esse seria, né, inclusive, o estado que nós ficaríamos em caso de uma morte espiritual eterna, né? E que vivêssemos ali sem a presença de Jesus Cristo em nossa vida, tá? Então foi terrível a destruição. Agora, virando para o capítulo 9 ali, né, as pessoas nessa total escuridão e silêncio ali, elas ouvem uma voz, tá? E a voz diz o seguinte, vamos ler lá o versículo 2. Ai, ai, ai deste povo, ai dos habitantes de toda a terra, a não ser que se arrependam, porque o diabo ri, e seus anjos se regozijam em virtude da morte dos belos filhos e filhas de meu povo, e caíram por causa de suas iniquidades e abominações. Ficou bem claro? São pouquíssimas escrituras que têm esses 3 ais, né, em todas as obras padrões da igreja. Então, o negócio é sério, é bom prestar atenção. Então, olhe agora o 3 e o 4 e percebam em que pessoa gramatical que ele estava falando, tá? Essa voz.
Eis que eu queimei com fogo aquela grande cidade de Zaraela e seus habitantes. E eis que fiz com que a grande cidade de Moroni afundasse nas profundezas do mar e seus habitantes se afogassem. Então a voz está falando em primeira pessoa. Aqui é Jesus Cristo falando com o povo, né, diretamente do mundo espiritual. O que ele havia feito por causa das escolhas e iniquidades que o próprio povo tinha tomado. E ele continua, né, nos próximos versículos aqui, continua contando sobre 16 cidades que foram destruídas de várias maneiras, naquelas 3 horas, né, que a gente estava vendo de destruição, por causa da iniquidade do povo. Então essas destruições não aconteceu porque Deus estava bravo nesse momento específico ou porque Deus é mau. Essas coisas aconteceram por causa das escolhas que cada um deles fizeram. Né? Mas antes de terminar o capítulo, Cristo ele fala também sobre o caminho para o retorno e como nós podemos ter esperança. Vamos olhar lá o 14, o 15 e o 18 daí. Sim, em verdade vos digo que se vierdes a mim, tereis vida eterna. Eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier, eu o receberei, e benditos são os que vêm a mim. Eis que sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu criei os céus e a terra, e todas as coisas que neles há. Ao 18. Eu sou a luz e a vida do mundo. Sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Um detalhe sobre essa frase onde ele fala eu sou o Alfa e Ômega, né? Eu tive que entender o que significava isso aí. Assim como o nosso alfabeto, né, português começa com a letra A e termina com a letra Z, né, o alfabeto grego começa com a letra alfa, né, que chama de letra A, a gente chama em português de letra alfa, e termina com a letra ômega. Então, o que significa, né, que nossa salvação começa e termina por Jesus Cristo. Ele precisa estar presente ali em todos os momentos. Tem uma citação do elder Jeffrey R. Holland que diz o seguinte sobre essa frase. Essas letras do grego sugerem o papel universal de Jesus, desde o início do mundo até o seu fim. Mas ele deve ser alfa e ômega também no particular, nosso começo pessoal e nosso fim individual. Aquele modelo pelo qual moldamos nossa jornada de 70 anos e o padrão pelo qual a medimos em sua conclusão. Em cada escolha que fazemos, ele deve ser nosso ponto de vista, nosso curso traçado, nosso único porto adiante. Ele deve ser para nós individualmente o que é para todos os homens coletivamente, os próprios suportes da existência, o alcance de nosso privilégio. Não devemos ficar fora dele. Bem legal, né, essa citação. No capítulo 10, a voz de Cristo ainda fala mais algumas coisas para as pessoas que tinham sobrevivido, né, que eram as pessoas mais justas. Não quer dizer que elas eram perfeitas, mas eram um pouquinho melhores do que as outras pessoas que tinham sido destruídas, né, naqueles fenômenos naturais que a gente acabou de ver. Essas pessoas, né, pelo menos ainda tinha esperança para elas. Aí depois que Cristo para de falar, né, vamos ver o que acontece no capítulo 10, nos versículos 9 e 10. E aconteceu que assim se passaram os 3 dias, e era de manhã, e dissipou-se a escuridão da face da terra, e a terra cessou de tremer, e as rochas cessaram de fender-se, e cessaram os espantosos gemidos
e todos os barulhos tumultuosos terminaram. E a terra ajuntou-se novamente, e firmou-se, e cessaram os lamentos, e o pranto, e os gemidos daqueles que estavam vivos. E seu pranto transformou-se em alegria, e suas lamentações em louvores, e graças ao Senhor Jesus Cristo, seu Redentor. Então, como eu falei, as pessoas que tinham sobrevivido à grande destruição eram mais justas, né, do que as que tinham morrido, mas elas não eram perfeitas. Com certeza, muitas delas tinham escolhido rejeitar os ensinamentos de Nefe lá atrás, né, e dar mais valores ali às suas riquezas, à vaidade e o orgulho. Mas durante esses 3 dias, né, com as palavras que Cristo deu para eles naquela escuridão, a fé dessas pessoas foi fortalecida. Talvez isso ajudou essas pessoas, né, a dar espaço àquela sementinha da fé que a gente estudou lá atrás em Alma 32. Lembra que a gente estudou sobre aquela sementinha que cresce quando a gente dá espaço em nosso coração? Então, já tinha passado o tempo de lamentações pelo que tinha acontecido. E agora eles tinham muita coisa para mudar e muita coisa para fazer. É legal a gente ver a mudança do comportamento dessas pessoas aqui nesse versículo, né? Eles estavam meio que pensando, né? Sabe de uma coisa? O que passou, passou, né? Vamos nos reconstruir agora, porque nós somos poupados, estamos aqui por um motivo. Eu acho que a gente pode aplicar isso também em nossa vida. Quando estamos sofrendo emocionalmente, fisicamente ou espiritualmente, devemos lembrar das palavras de Cristo, né? Eu sou a luz e a vida do mundo, o princípio e o fim, né? E eu vou estar com você desde o início e até o fim, né? Se você quiser, se você deixar, né? Então, o seu amor, o amor de Cristo, ele pode nos encher de esperança e gratidão e nos dar ânimo aí para continuar lutando aquela luta do dia a dia. Então, com isso a gente chega no capítulo 11 de Terceiro Nef, que é talvez o capítulo mais famoso do livro de Mórmon, junto, lógico, com o primeiro Nef 1, né? Eu lembro da minha missão dar esse capítulo para as pessoas lerem várias vezes. Então vamos começar a ver o que está acontecendo lá nos versículos 1 e 2. E então aconteceu que se havia reunido uma grande multidão do povo de Nefe nos arredores do templo, que ficava na terra de abundância, e estavam maravilhados e surpresos, e mostravam uns aos outros a grande e maravilhosa transformação que havia ocorrido. E também conversavam sobre Jesus Cristo, de cuja morte haviam recebido o sinal. O versículo 1 diz que as pessoas estavam conversando sobre a grande e maravilhosa mudança. Eu tenho certeza que eles estavam falando sobre a mudança na paisagem, né, das montanhas ou cidades, né, que estavam destruídas. Mas será que era só isso? Eu acredito também que eles estavam falando sobre a maravilhosa mudança que estava passando em seus corações. Aquela mudança que estava acontecendo de dentro para fora, né? Como sinal disso, aonde que eles tinham se reunido aqui? Ao redor do templo. Não tinham ido para o prédio do governo ou para uma praça central, eles estavam ao redor do templo, onde, pelo que a gente leu aqui, né, vários outros profetas, era um local onde os profetas sempre ensinavam o povo ali. Então, o rei Benjamim, Jacó, Alma, eles ensinaram ao redor do templo. E eles também estavam falando sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Aí vamos ler no versículo 3, ver o que aconteceu. E aconteceu que, enquanto estavam assim conversando uns com os outros, ouviram uma voz que parecia vir do céu, e olharam em todas as direções, porque não entendiam a voz que ouviam. E não era uma voz áspera nem forte. Entretanto, apesar de ser uma voz mansa, penetrava-lhes até o âmago, de modo que não havia parte de seu corpo que não tremesse. Sim, penetrou-lhes na própria alma e fez-lhes arder o coração. Então eles ouviram uma voz ali
mas eles não entenderam o que a voz estava falando. Por quê? Porque a voz era mansa, né, fraquinha, e eles estavam focados em outras coisas ali, estavam conversando, né, uns com os outros, olhando a paisagem ali, né? Então o que que eles fizeram? Eles olharam em todas as direções, procurando, né, quem estava falando, né, aquelas coisas, porque eles sentiam no coração deles, no corpo aquela voz, né? Com certeza eles devem estar perguntando uns para os outros ali, foi você que falou? Você falou alguma coisa? De quem que é essa voz? Né? Eles estavam procurando alguém que entendesse o que estava acontecendo, mas o problema é que estava todo mundo ali no mesmo barco. E como que a gente pode aplicar isso aí em nossos dias? Né? Eu acho que é importante a gente sempre pensar isso. Como que a gente pode aplicar isso aí na minha vida? Então, quando temos falta de sabedoria, né, sobre a vida em geral, muitas vezes nós vamos buscar respostas em fontes que não são muito confiáveis. Às vezes a gente pega o celular e busca ali no Google ali, né, várias perguntas, né, que nós temos. Às vezes a gente fala com colegas, no conhecimento do mundo, mas nós esquecemos da fonte de todo o conhecimento. Olha lá o 4. E aconteceu que tornaram a ouvir a voz, e não a compreenderam. Então, eles ainda não estavam focados o suficiente para entender a voz. Ainda bem que o Pai Celestial é bem paciente. Então, ele fala uma terceira vez. Vamos lá, eu leio o 5 e o 6. E novamente, pela terceira vez, ouviram a voz e aguçaram os ouvidos para escutá-la. E seus olhos estavam voltados para o lugar de onde vinha o som, e olhavam fixamente para o céu, de onde vinha o som. E eis que na terceira vez compreenderam a voz que ouviram, e ela lhes dizia. Então, só depois de 2 vezes que eles olharam para cima, né, para ver, né, para olhar para onde de onde o som estava vindo. E eles olharam fixamente, sem deixar que nada mais tirasse a sua concentração. Eles também deixaram seus ouvidos bem abertos e atentos, né, para ouvir tudo que aquela voz estava falando. Então, nessa terra, né, temos muitas pessoas, né, que dizem que possuem a resposta para todos os problemas, né, e dizem que podem te falar exatamente o que você tem que fazer em todas as situações. Nós podemos dar ouvidos a essas pessoas, né? Com certeza existem muitas respostas por aí que a gente pode achar para qualquer pergunta, ou nós podemos fazer como o povo fez aqui da terceira vez, que é olhar para cima, onde estão a luz e o conhecimento perfeito. Mas o que a voz disse para eles? Olha lá o 7. Eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo, e em quem glorifiquei meu nome. Ouviu. A voz que eles não estavam entendendo até agora era simplesmente o Pai Celestial apresentando seu Filho unigênito e o Salvador deles, Jesus Cristo. Imagine se eles tivessem pensado, deixa quieto, vai, nunca vou entender essa voz. Né? Ou até, quem sabe depois, um outro dia, quando eu estiver menos ocupado e mais tempo, aí eu presto atenção no que a voz está falando. Pode ser que eles perdessem os maiores momentos da história. Né? Em nossa vida, às vezes a gente faz isso também, né? Depois eu me arrependo. Depois eu falo com o meu bispo. Continuando então aqui, depois que eles entenderam a voz de Deus, né? Vamos lá para o 8. E aconteceu que, ao entenderem, voltaram outra vez os olhos para o céu, e eis que viram um homem descendo do céu, e ele estava vestido com uma túnica branca. E ele desceu e colocou-se no meio deles, e os olhos de toda a multidão estavam voltados para ele. E não se atreviam a abrir a boca, nem sequer uns para os outros, e não sabiam o que aquilo significava, porque supunham que era um anjo que lhes aparecera. Então, eles viram um homem descendo do céu, todo de branco, e pensaram que era um anjo. Mas eles não tinham acabado de ouvir e entender o que o Pai Celestial tinha falado para eles?
Assim como nós, né, seu testemunho e o entendimento das coisas espirituais ainda não eram perfeitos. Às vezes a gente ouve alguma coisa, né, que até faz sentido aí no primeiro momento, mas às vezes a gente não entende o significado real ou como aquilo se aplica à nossa vida, né? Até o nosso entendimento, a nossa fé e esse nosso testemunho aumentar um pouquinho e chegarmos ao próximo nível, né? É mais uma razão para a gente ser grato a Deus e a Jesus Cristo por eles serem pacientes com a gente e entender que nós precisamos ser ensinados a mesma coisa muitas vezes, para a gente entender e aí poder crescer o nosso testemunho. É igual falar em doutrina e convênios, preceito sobre preceito, não, linha sobre linha, preceito sobre preceito, né? Então, aí Cristo fala para eles, né, para dar uma ajudinha ali no entendimento deles. Olha lá do 9 ao 12. E aconteceu que ele estendeu a mão e falou ao povo dizendo: Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. E eis que eu sou a luz e a vida do mundo, e bebi da taça amarga que o Pai me deu, e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. E aconteceu que quando Jesus pronunciou essas palavras, toda a multidão caiu por terra, porque se lembraram de que havia sido profetizado entre eles que Cristo lhes apareceria depois de sua ascensão ao céu. Imagina o que está se passando na cabeça e no coração dessas pessoas ao saber que aquele ser ali era o próprio Jesus Cristo, testificando de si mesmo para eles, né? O Salvador, sobre quem todos os profetas têm falado desde o começo de tudo. Aquele ser que teve poder de salvar toda a humanidade, né? E você pensar, poxa, eu estou aqui presenciando isso. Com certeza nenhuma daquelas pessoas estavam naquele momento ali pensando em, né, como é que eu vou consertar minha casa, né, que foi destruída ali na minha cidade? Né? Será que eu vou achar minhas joias no meio dos escombros ali? Eles não estavam pensando isso, né? No manual do Vem e Segue-me dessa semana, tem uma citação do Elder Holland, de novo, que fala o seguinte: essa aparição e essa declaração constituem o ponto central, o momento supremo de toda a história do livro de Mórmon. Foi a manifestação que havia alentado e inspirado todos os profetas nefitas. Todos haviam falado acerca dele, cantado sobre ele, sonhado com ele e orado por sua vinda. E ali estava ele pessoalmente. Que dia glorioso! Enfim chegara o Deus que transforma todas as noites escuras em manhãs radiantes. Então, tudo que eles conseguiram fazer depois daquele momento, né, inicial ali, foi se humilhar aos pés de Cristo. E olha que interessante o que Cristo fez, começando lá no versículo 13. E aconteceu que o Senhor lhes falou, dizendo: Levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado, e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel, e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. E aconteceu que a multidão se adiantou, e meteu as mãos no seu lado, e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e seus pés. E isto fizeram, adiantando-se um por um, até que todos viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos, e souberam com toda a certeza, testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir. Imagina quantas pessoas tinham lá. Uma multidão de pessoas. Mas nesse momento, Jesus Cristo não fala para eles:
né, sentar todo mundo ali em fileirinha porque ele ia dar um discurso bem importante, né? Ou somente passa no meio deles ali esticando a mão ali para as pessoas conseguirem tocar a ponta dos seus dedos, né? Talvez isso aí tenha acontecido mais tarde, mas naquele momento, né, ele se importa e ama tanto as pessoas que ele fala para eles se achegarem e tocá-lo, um a um, né? Ele queria dar a oportunidade para que todas as pessoas tivessem uma experiência pessoal com o Salvador. Eu não sei como isso aconteceu, né? Se eles formaram uma fila ali, um atrás do outro, ou se eles foram uma família de cada vez ali, né, para encontrar Jesus Cristo, mas deve ter demorado bastante tempo. Mas todas as pessoas, um a um, tiveram a oportunidade de tocar as mãos de Jesus, olhar em seus olhos e testemunhar que Ele era o Cristo, o Salvador do mundo. Que momento poderoso, né, foi esse. Todos nós teríamos a mesma oportunidade, né, de um dia termos esse momento um a um com o Salvador. Né? Eu estava tentando pensar, né, no que eu falaria para ele nesse momento. Mas daí eu percebi que não seria preciso falar nada. Ele nos conhece melhor do que ninguém. E somente um olhar em nossos olhos ali já mostraria para ele tudo o que a gente está sentindo e tudo o que a gente precisa. Então o que as pessoas fazem? Ó, 16. Depois de terem todos aproximado e verificado por si mesmo, clamaram a uma só voz, dizendo: Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo. E lançaram-se aos pés de Jesus e adoraram-no. Então, essa é a segunda vez que as pessoas caem aos pés de Cristo, né, desde que ele chegou. Mas qual a diferença entre a primeira vez que isso aconteceu e agora? Me parece que na primeira vez que as pessoas fizeram isso, elas foram ao chão por respeito e admiração por tudo que tinha sido falado sobre ele, né, pelos profetas, né, e também pelas pessoas reconhecer Jesus Cristo como alguém importante para o mundo. Mas desta vez aqui, depois de ter tido essa experiência espiritual, essa experiência pessoal, né, espiritual, e ter sentido o poder de Cristo, eles reconheciam ele como seu Salvador individual e se colocaram aos seus pés para adorar ele e agradecer por tudo que ele tinha feito. Provavelmente com muito mais sentimento, né, dentro do coração do que aquela primeira vez. E essa palavra que eles usaram aqui no 12, Hosana, né, em hebraico significa nos salve, né, nos salve, que demonstra mais uma vez o reconhecimento de que Jesus poderia salvar eles de seus pecados. Então, depois de pedir para que Jesus Cristo salvasse eles, Jesus Cristo chama a Nefe lá na frente, dá a Nefe a autoridade e ensina ao povo a maneira certa do batismo, né? E depois de ensinar sobre o batismo, vamos ver o que Jesus Cristo fala para eles lá dos versículos 28 ao 30. E segundo o que vos ordenei, assim batizareis, e não haverá disputas entre vós, como até agora tem havido, nem haverá disputas entre vós sobre os pontos de minha doutrina, como até agora tem havido. Pois em verdade vos digo, que aquele que tem o espírito da discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia e leva a cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. Eis que esta não é minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que essas coisas devem cessar. Então parece que estava tendo ali algumas discussões entre as pessoas, provavelmente pessoas da igreja, sobre o batismo e outros princípios, né? E Jesus deixa bem claro que em seu evangelho não tem espaço para disputa ou contendas. O propósito do evangelho é nos unir e trazer a gente perto uns dos outros, não nos separar. Então, se um dia você achou que
que estava fazendo a vontade do Senhor em mostrar rebeldia, ou brigar com alguém e começar um clima ruim ali, você estava errado, né? E se um dia alguém vier fazer sua cabeça sobre outra pessoa, sobre um líder, de forma a causar um mal-estar ali, essa pessoa está errada, né? Todos nós somos diferentes, a gente pensa diferente, temos culturas diferentes, mas a gente precisa achar os pontos em comum no Evangelho e lutar para que a gente viva sempre em harmonia, né? Porque a discórdia é sempre, sempre do diabo. Deus ele quer que a gente se una, que a gente seja um em propósito, assim como ele e o Pai são um, né? Então, para terminar o vídeo de hoje, eu gostaria de deixar com vocês um slideshow de um projeto que se chama Reflections of Christ, que eu achei maravilhoso e mostrou para mim momentos daquela experiência pessoal, um a um, que as pessoas tinham tido com Jesus Cristo.
Eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição do vídeo, se você quiser assistir depois. E eu vou deixar o link também da animação da semana com os ensinamentos para as crianças. Tá? Eu sei, pessoal, que um dia, nessa vida ou na próxima, né, no futuro, todos nós teremos a oportunidade de nos encontrar com o Salvador e ter essa experiência individual com Ele. Eu sei também, eu sei do fundo do meu coração, que Ele saberá exatamente como a gente se sente e a gratidão que a gente tem lá no fundo por todo o seu sacrifício. Alguns de nós vai precisar de um abraço mais apertado, né? Outros vão precisar de um sorriso de Jesus Cristo, né? Talvez alguns só precisem de um olhar nos olhos dele, mas ele nos conhece e nos ama. Eu sou grato pelo Salvador e por ele ter esse relacionamento infinito com cada um de nós, desde o começo até o fim. Eu sei que ele vive e eu deixo essa mensagem hoje em nome dele, Jesus Cristo. Amém.